Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais profundos e também mais polêmicos da teologia cristã, a salvação. Que a salvação é o presente de Deus, todo mundo concorda. Mas a questão de como e quando esse presente é concedido, aí é que a conversa fica fascinante. E para a gente começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que já define o tom de toda a nossa análise. Quando exatamente a jornada da salvação de alguém começa? É uma boa pergunta, né? A resposta, segundo a perspectiva que a gente vai explorar hoje, bem, ela pode ser bem surpreendente. Os teólogos usam um termo em latim, ordo salutis, que significa ordem da salvação. É basicamente a sequência de passos de como Deus aplica a salvação. Olhando a lista, a gente vê o chamado do evangelho, a regeneração, a conversão. Mas o que realmente salta aos olhos é o primeiro passo, o número 1, eleição. E o mais impressionante, a perspectiva que estamos analisando afirma que este ato acontece antes mesmo da criação do mundo. Ok, então nosso roteiro para hoje é este aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de eleição divina e por que o Novo Testamento fala sobre isso. Depois, vamos encarar de frente as maiores objeções. Aí vamos ter que falar de um tema pesado, a reprovação, e para fechar, vamos ver qual é a aplicação prática disso tudo. Vamos lá! Então, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, é essa tal de eleição divina? Vamos definir isso direito. Essa é a definição formal, a de livro, digamos assim. Eleição é o ato de Deus, lá atrás, antes da criação de tudo, de escolher algumas pessoas para serem salvas. E o ponto-chave é este. A escolha não se baseia em nada que Deus previu que essas pessoas fariam, mas unicamente na sua própria vontade. É uma ideia poderosa e, como a gente vai ver, que se apoia em várias passagens bíblicas. Agora a gente vai ver uma sequência rápida mostrando de onde essa ideia vem na Bíblia. Para começar, Efésios. O apóstolo Paulo diz ali, preto no branco, que Deus nos escolheu nele quando? Antes da criação do mundo. Não é depois que a pessoa crê, mas antes mesmo de tudo existir. Avançando um pouco, olha o que o livro de Atos diz. O texto faz uma ligação direta. Quem creu? Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A crença aqui é apresentada como o resultado e não a causa dessa designação anterior. E aqui em Romanos, o exemplo de Jacó e Esaú é marcante. A escolha foi feita antes mesmo que eles pudessem fazer qualquer coisa, boa ou má. E o texto explica o porquê, para deixar claro que a eleição se baseia na vontade de Deus que chama e não nas obras da pessoa. Beleza? Já vimos a definição e a base bíblica citada. Mas fica a pergunta, por quê? Para que ensinar algo tão complexo? Qual era o objetivo dos escritores do Novo Testamento com isso? A ideia aqui é que essa doutrina não é para ser um quebra-cabeça filosófico, mas algo prático. Primeiro, ela é vista como uma fonte de consolo, dando segurança ao crente. Segundo, como motivo para louvor, já que tira todo o mérito humano da salvação. E, talvez o mais surpreendente, como um incentivo ao evangelismo, pois garante que a pregação da mensagem não será em vão. Ok, agora a gente entra na parte que, vamos ser honestos, gera mais debate. Vamos encarar de frente as maiores objeções e ver como essa linha de pensamento responde a elas. Uma objeção muito comum é: isso não é fatalismo? Mas a visão que a gente explora faz uma distinção bem clara. O fatalismo seria uma força impessoal onde as escolhas não importam. A eleição, por outro lado, é descrita como plano de um Deus pessoal, que lida com criaturas responsáveis que fazem escolhas reais e voluntárias. E isso nos leva a um ponto crucial, uma grande divisão de pensamento. De um lado, a eleição condicional. Deus elege porque previu quem escolheria ter fé. A decisão final, então, estaria na pessoa. Do outro lado, a eleição incondicional, que estamos analisando, onde a escolha se baseia puramente na vontade soberana de Deus. E por que essa visão incondicional é defendida? Os argumentos são que a Bíblia fala de Deus conhecendo pessoas e não só prevendo suas ações. Também que basear a eleição na fé prevista transformaria a fé num mérito humano. Por fim, o argumento é que isso não resolve o problema do determinismo, apenas o desloca de um Deus pessoal para uma escolha abstrata. E aqui chegamos na objeção mais forte e mais emocional de todas. Se Deus escolhe alguns e não outros, como isso pode ser justo? A resposta aqui vem em duas partes. Primeiro, o argumento de que a justiça estrita exigiria que ninguém fosse salvo.
Mas a resposta final se apoia nas palavras do apóstolo Paulo, que apela ao direito soberano de Deus como Criador. É o ponto em que a lógica humana é convidada a se curvar diante do mistério divino. Se a eleição é a escolha de salvar, isso logicamente implica uma decisão de não salvar. Este é o conceito de reprovação, a contraparte necessária e, sem dúvida, a parte mais difícil de toda essa doutrina. A reprovação é definida aqui como a decisão de Deus de preterir, ou passar por cima de alguns, permitindo que recebam a punição justa por seus próprios pecados. A definição faz questão de enfatizar tanto a manifestação da justiça de Deus, quanto a tristeza que estaria envolvida nessa decisão. E este slide ilustra a distinção crucial que é feita. A eleição é um ato de graça, que traz alegria a Deus. A reprovação é um ato de justiça feito com tristeza, e sua causa final é o pecado da pessoa. Elas não são duas faces da mesma moeda. São apresentadas como ações com fundamentos e atitudes divinas muito diferentes. Depois de toda essa teologia densa, como isso se aplica à vida? A análise conclui focando no resultado prático que essa doutrina pretende ter. Porque, no fim das contas, o objetivo não é o debate intelectual, mas a transformação do coração. A doutrina visa gerar humildade ao fazer com que se perceba que ninguém merece a salvação. Visa dar a certeza de que a salvação é um presente total. E, finalmente, visa direcionar todo o louvor e toda a glória a Deus. E assim, a gente fecha o círculo, voltando à pergunta que resume a tensão central de todo o assunto. Onde reside a decisão final na salvação? É um mistério que tem sido ponderado por séculos e continua a nos desafiar e a nos inspirar. Muito obrigado pela companhia nesta análise da doutrina da eleição divina.